Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Mega aqui mais uma vez e com mais uma arte de um remake, só que dessa vez com um pouco de composição também, com várias coisas diferentes, então eu acho que essa é passável, né? Não conta como conteúdo reciclado. Mas ainda assim, no próximo vídeo já vai ter conteúdo novo, espero eu que eu consiga fazer o que eu tô querendo, mas estamos aqui com uma arte do Astro Man, um boss do Mega Man 8, que na minha opinião acho que é o Mega Man mais bonito já feito. Eu gosto muito das cores, dos sprites, da animação que é feita aquele jogo, por mais que falam que no quesito técnico de um jogo tem muita controvérsia, mas cara, simplesmente eu acho genial o que foi feito ali. E na época eu peguei um dos bosses que eu acho mais interessante, que é o Astro Man, e fiz uma arte dele, aí em 2021, como vocês podem ver no cantinho. E essa arte, apesar de ficou muito bonita, eu gostei bastante do resultado final, eu até me impressionei com o que eu consegui fazer na época, ela tem um grande problema. Eu até hoje gosto muito dessa arte. Muita gente deve estar se perguntando agora, ué Mega, mas por que isso é um problema? Não deveria ser bom você ainda gostar das artes que você está fazendo e tal, não sei o quê? E de fato é, pessoal, só que o problema tá exatamente no ponto que essa arte já tem 2 anos, inclusive ela completou 2 anos há mais ou menos um mês, que a gente tá em julho quando eu tô gravando, e justamente em 2 anos é um tempo considerável para você olhar pro que você fez para trás e já não achar mais tão bom. É uma coisa saudável, justamente porque você evoluiu, ou talvez até tenha a chance de você ter acertado muito bem na época, que foi, tipo, um ponto fora da curva, mas sabe, pô, 2 anos é uma coisa que você vai olhar pra trás e pensar, isso aqui não tá tão bom e tal, não sei o que. E apesar de ter sim coisas que eu consigo olhar hoje e ver que daria pra fazer melhor, tem muita coisa em que eu vi que tá ok, sabe, que não tem, tipo, na cabeça, né, você pensa, não tem o que melhorar, aí você pensa, puta, será que eu não evolui nada? Será que meu desenho não mudou nada em 2 anos de aprendizado? E se você já passou por isso, é aí que bate a tal da síndrome do impostor, de, pô, será que eu estagnei nesse estado, não evolui mais, eu tô parado aqui há não sei quanto tempo e... Calma, relaxa, respira, vamos dar uma analisada um pouco melhor sobre esse assunto que talvez não seja exatamente isso, talvez outros aspectos tenham mudado no seu processo de aprendizado e você não tenha percebido. E é o que eu quero falar sobre nesse vídeo. E já para começar, eu queria perguntar para vocês o que vocês têm de ideia, né, de concepção a respeito de evolução artística. Muita gente vai falar que é sobre ter uma compreensão melhor dos fundamentos, é sobre conseguir colocar mais detalhes num desenho, é sobre conseguir desenhar perspectiva, tal, não sei o que. E isso eu posso concordar, realmente, envolve você evoluir, você melhorar sua capacidade de percepção do mundo, de observação, sobre cores, sobre volume, sobre contraste, sobre espaço, sobre tudo isso. Isso está sim envolvido no processo de aprendizagem e também evolui com o tempo. Mas eu creio que principalmente outras coisas que também são importantes é intenção. E intenção no sentido que eu digo que qual que era o sentido por trás daquele desenho? O que ele queria comunicar? Será que era só algo pra fazer, só fiz e é isso aí? Talvez sim, talvez não, mas é uma das coisas que a gente geralmente não se atenta na hora que a gente tá fazendo. A gente tem uma ideia, faz de um personagem, vai fazer ele, vou colocar o cenário ali e tal. O que foi uma ideia interessante, né, pegando o exemplo do Astro Man, foi uma ideia até que legal, porque eu peguei o cenário dele na Boss Battle, coloquei os asteroides ali, coloquei o céu, a Via Láctea, tudo, porque era uma ideia pra casar bem de cenário com arte, foi algo interessante, eu gostei disso. Mas uma das coisas que eu vejo hoje e que foi a virada de chave para eu entender o que tinha mudado e consequentemente fazer esse vídeo é, se vocês olharem pra arte como um todo e principalmente pra pose do Astro Man, parece que ele não tá fazendo nada mais ou menos que uma pose de foto, né? Parece que ele tá posando olha, vou fazer uma foto promocional aqui pro jogo. Sabe, não é algo que o Astro Man faria no jogo, entende? Não é algo que casa com ele no geral. Talvez seja interessante fazer, porque talvez seja uma arte promocional, alguma coisa do tipo. Funciona. Só que nessa ideia onde eu quis, né, pelo menos olhando agora, né, analisando com os olhos de hoje, eu quis colocar toda a integração do jogo, é como se essa cena fosse capturada lá dentro, não tipo, a gente tá vendo o jogo, mas sim a cena real, entende? Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso direito, mas a ideia era fazer isso, era pegar uma cena de dentro do que tá acontecendo ali dentro. E nessa proposta, nesse contexto de ideia, a pose do Astro Man não casa, ela fica estranha com toda, ela parece que não faz parte, é algo que
ok, tá bonito, mas sabe, não parece ter muito a ver com a situação. E de fato é o que acontece nesse caso. Então uma das coisas que eu fiz para poder mudar todo esse cenário foi justamente colocar uma pose no Astroman que casasse com a situação, né, que fizesse mais parte do contexto, que amarrasse melhor. E foi aí que veio a ideia de fazer uma puta de uma composição que até que ficou legal, eu gostei bastante do que aconteceu, que foi ele dando uns ataques dele, né, jogando esses meteoros, asteroides, não sei exatamente o que é, mas é um dos ataques muito foda. E foi bem legal colocar essa ideia de iluminação, né, colocar como os asteroides estivessem iluminados, fosse uma faixa de plasma, algo do tipo. Eu sei que gostei bastante do que eu consegui fazer e principalmente também a perspectiva que mudou. Pois é, dessa vez eu tentei aplicar um pouquinho de perspectiva ali, colocando essa ideia de ser de baixo, né, pra dar muito mais enfoque ao ataque, a ele fazendo ataque, do que só uma pose dele fazendo, né, sei lá o quê. E justamente aproveitando essa ideia, né, esse gancho do ataque e tudo, como que eu planejei isso, foi principalmente o que muda, né, no seu processo, que são as intenções, o que você quer transmitir com a sua arte, que decisões você julga importante agora. Porque, justamente naquela época, só o que eu queria fazer era um desenho mais bem renderizado possível. Eu lembro até hoje que a ideia era colocar uma versão realista, né, do Astroman, fazendo um reflexo de metal e não sei o que, colocando o brilho da galáxia. E isso tudo funcionou, mas, sabe, parece que se esgota nisso. E fora esse elemento, já não tem mais nada pra se ler na imagem. Dessa vez eu pensei em o que? Vou fazer uma pose que combine com a situação da arte, eu vou fazer um ponto de vista que combine, eu vou fazer um ataque, eu vou fazer, sabe? Foram muito mais camadas de pensamento, de processo, de decisão para poder chegar nesse resultado final. E isso também eu considero uma evolução, né? Como que você planeja uma arte ao invés de simplesmente sentar e fazer o que der na telha, fazer o que eu já tô acostumado a fazer. É o que você quer transmitir. E conseguindo pegar sobre todo esse negócio de evolução artística e tal, e sobre o que a gente pensa a respeito disso, eu também consigo incluir que evolução artística, né, tá justamente ligado, sabe o que? A gráfico de videogame. Calma que vai fazer sentido a minha analogia. Querem pegar um exemplo? Vamos pegar ali na época do Super Nintendo. A gente pensa, pô, por que do Super Nintendo não tinha gráficos em 3D? Porque a tecnologia não permitia colocar gráficos em 3D, colocar polígonos. Não é que não existia, é que simplesmente não dava pra enfiar aquilo ali dentro de um videogame com a capacidade que tinha na época, senão ia ficar muito caro, então não iria vender. O máximo que dava pra fazer entre o equilíbrio entre acessível e bem feito era aquilo. A partir do momento que a tecnologia evoluiu e se tornou mais barato, vocês conseguiram ver o quê? O 3D simplesmente explodiu, né? Agora a gente podia fazer coisas que antes não era possível. Tá, Meg, o que isso tem a ver com um processo de arte? O que quer dizer, o que eu quero chegar nisso aí? Evolução artística também envolve você ser capaz de fazer algo que antes você não conseguia. Ao invés de simplesmente desenhar um personagem no fundo vazio, você agora consegue pensar numa cena pra ele, num contexto, mesmo que não seja com uma perspectiva ultra foda, não sei o que. Só o fato de ter algo atrás, dele não estar no limbo, você pensar nisso, você ter esse cuidado, já mostra uma evolução no seu processo, já mostra que a sua mente já não é mais a mesma, entendem? E, inclusive, isso vai para todos os âmbitos, né, de todos os níveis, já que antes você, sei lá, começou desenhando o personagem com o pé de lado só, né, fazendo aquele pezinho de criança. Só que agora, depois de um tempo, você conseguiu tentar pensar na ideia de uma peça em 3D, né? De um cubinho que faz a forma de um pé e tal, não sei o que. Ponto é, conseguir fazer aquilo que você não conseguia antes e da forma que você quer. Muita gente tem problema com perspectiva, que acho que é o pesadelo de muita gente. Fala, nossa, eu nunca vou conseguir desenhar perspectiva. Mas aí você começa a evoluir aos pouquinhos, você começa a fazer o clássico cubo, a caixa, fazer um quarto, fazer devagar, até o momento que você tá conseguindo fazer uma cena com 2 pontos que realmente pareça coerente, em que ela tem profundidade, ela tem proporção certa, você tem pessoas caminhando, você pensa, nossa, parece que a minha anatomia não evoluiu tanto, a pintura não evoluiu tanto, mas eu consegui fazer algo que eu não conseguia fazer antes, eu nunca imaginei que eu conseguia fazer. Então, sim, você evoluiu. Talvez não em todos os aspectos, porque isso também varia muito do que você está estudando, do que você está vendo no momento, o que mais você estuda, porque a gente tende a pensar de que evoluir no desenho é algo automático, né? Algo, sabe? Você faz uma coisa, então, pum, sua visão vai evoluir em tudo. Quando, na verdade, dá para se colocar como anatomia, luz e sombra, perspectiva, todos os fundamentos com barrinhas de skills separadas, e aí você evolui elas conforme você vai treinando aquilo específico. Eu tô treinando bastante anatomia, é lógico que a minha anatomia vai evoluir mais, mas a pintura, para acompanhar esse ritmo, eu vou ter que treinar ela também.
Aí que vem muito aqueles estudos de você fazer muita coisa ao mesmo tempo, em que, por um lado, eu consigo entender o motivo por trás daquilo, mas eu não vejo como algo 100% proveitoso, porque é muita coisa de uma vez para você assimilar, então não vai ser tão bom quanto você pegar um assunto específico e focar exatamente nele. Eu quero treinar pintura, então eu tô me lixando para fazer uma anatomia perfeita. Eu só quero realmente entender, por exemplo, como é que eu pinto pele, como é que eu faço pele parecer pele, que é uma coisa que é bem chata de se fazer. Eu não quero me preocupar com o resto, porque aí você vai ter o 100% de aproveitamento naquele aspecto específico. É lógico que também isso é baseado na minha opinião, na minha experiência, o que eu vi, que eu já tentei muito fazer esse tipo de estudo, de fazer um estudo de anatomia e depois colocar pintura por cima e não sei o que, pipipi, popopó. E quando eu fui ver, eu tava trabalhando tempo demais em um único estudo e eu vi que não era 100% aproveitável. Depois que eu passei a fazer desse jeito, treinar uma coisa de cada vez, aí sim que eu tive mais aproveitamento. E outra das coisas que eu também quero colocar aqui, porque eu vejo na arte antiga e nessa arte também, que foi bem diferente uma da outra, que eu lembro que nessa arte antiga eu demorei muito pra conseguir terminar ela, tanto que eu tava fuçando nos meus arquivos no Google Drive um tempo e eu achei prints do processo, cara, foi muito bizarro ver isso, ver que eu guardei isso por tanto tempo sem nem saber, mas que na arte de agora eu demorei muito menos tempo pra fazer tudo isso, né, que é uma coisa que eu vejo como bem mais complexa do que a arte original. É lógico que a minha evolução, dada a experiência, eu consigo fazer as coisas mais rápido, mas teve outra coisa também que influenciou nisso, que é a falta de perfeccionismo, em que eu tinha claro a intenção do que eu queria fazer com aquela arte. Eu queria simplesmente arriscar a composição e passar a mensagem. Eu não estava tão preocupado em fazer o braço do Astroman 100% certinho ali, milimetricamente calculado. Não, eu queria simplesmente passar a ideia com a pintura, ponto. E isso já me deixou satisfeito o suficiente para chegar no final. E por mais que tivesse alguns errinhos aqui e ali, não me incomodava, sabe? Eu tava satisfeito com o que eu tinha feito. E isso parte de uma ideia também que eu vi uma vez e que eu quero fazer uma discussão no próximo vídeo, que é qual que é a intenção no sentido de aonde você quer chegar com aquele desenho, em que ponto que você quer atingir. Se você não souber aonde você quer chegar, você tá desenhando vendado. Eu ouvi isso do Peter Han em uma das aulas dele lá no canal do Proco, e eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, caramba, pior que é verdade, porque se você não sabe qual que é o seu ponto final, como é que você vai saber que você chegou? Ah, quando tiver renderizado ao ponto de me satisfazer, tá bom, mas tá, será que realmente precisa daquilo? Já pararam pra se perguntar nisso? Pois é, e foi justamente o que eu tentei aplicar, meio relutante nessa arte, eu devo dizer, porque, né, não tem jeito, você sempre sente aquele perfeccionismo de, não, eu tenho que deixar tudo perfeitinho, porque é assim que tem que ser. Não é, cara. Às vezes é só o que você quer passar e acabou. E justamente quando eu cheguei no final, com os meteoros prontos, com o cenário tudo bonitinho, por mais que não estivesse 100% perfeito, tava me agradando. E era aquilo que bastava. Eu consegui ver que eu tinha sim melhorado. Então, pra que eu vou continuar? Se eu posso fazer outros desenhos e principalmente eu sei que nos próximos vai ficar melhor. Guardem isso pra vida de vocês. Então, no final das contas, pessoal, creio que evolução está sim ligado a como que a gente entende os conceitos e como que a gente consegue aplicar eles com mais maestria. Isso faz parte, mas justamente não é só isso. Não é só o fato de que você desenha uma anatomia perfeita hoje que você já é um pró no assunto. Porque se você consegue fazer uma anatomia boa e não consegue fazer perspectiva, tá tendo buraco no teu aprendizado, então tá faltando estudar mais coisa. E se você sente que você não evoluiu porque a sua anatomia não tá como os artistas que você vê no Instagram, no Twitter, não sei o que, não se sinta desanimado, não pense que o problema é com você. Pega alguma arte antiga, pega as bem velhas mesmo, que é bem simplesona, bem zoadinha, e vê o que você consegue tirar de proveito daquilo, como é que você vai pensar em fazer a arte nova. É esse tipo de coisa que realmente faz a diferença na hora que você está pintando, na hora que você está produzindo alguma coisa. É deixar de só fazer alguma coisa porque sim e realmente pensar, planejar e ter intenção naquilo que você quer fazer e qual que é o resultado que você quer chegar no final. Então, mas vamos ver, será que essa arte aí do Astroman ficou boa mesmo? Bora dar uma olhada. E esse é o remake de Astroman, um dos bosses mais fodas da franquia Mega Man, pelo menos na minha opinião. Eu amo o design desse chefe e
Amei o resultado dessa arte, espero que vocês tenham gostado também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o assunto tenha sido útil pra vocês, tenham feito vocês refletirem a respeito desse assunto, quem sabe dado uma luz ou um outro ponto pra vocês pensarem a respeito disso, e que tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, pessoal, porque isso é muito importante, ajuda ao YouTube entender que meu canal tem relevância e assim divulgar meu trabalho pra outras pessoas. Não é inscrito ainda? Caiu aqui de paraquedas? Então se inscreve no canal que sempre que der vai ter um vídeo novo aqui com um assunto bem legal pra poder passar pra vocês. Inclusive, o próximo vídeo vai ser de um assunto que eu julgo muito importante, com uma arte que pra mim, pelo menos, é a mais importante até agora. Eu não sei quando eu vou poder lançar ele, infelizmente, porque eu tô tendo muito pouco tempo pra poder tratar das coisas, mas eu vou fazer o possível pra poder trazer ele o mais rápido possível, prometo. E se você já é inscrito no canal, não se esquece de ativar o sininho das notificações, porque assim que sair um vídeo novo, o YouTube vai notificar você, então você não perde tempo. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua visualização, desejo tudo de melhor sempre, um grande abraço, fiquem com Deus, valeu e fui!